O sol da tarde iluminava as ruas largas da gleba Palhano, em Londrina, refletindo nos vidros espelhados dos edifícios modernos que se erguiam imponentes contra o céu azul do Paraná. Lucas Martins da Silva observava a vista do 15º andar do apartamento que dividia com Carolina, sua namorada há 5 anos. O casal havia se estabelecido naquele bairro nobre há menos de 1 ano, realizando um sonho compartilhado desde que se conheceram na universidade. Era uma quinta-feira aparentemente comum, quando o telefone de Lucas tocou. Na tela, o nome de Felipe Rodrigues Andrade, seu amigo de longa data, piscava insistentemente. Felipe tinha sido seu colega de faculdade e, mesmo após anos de formados, mantinham uma amizade sólida, daquelas que resistem ao tempo e à distância. Lucas, preciso de um favor enorme. A voz de Felipe soava urgente do outro lado da linha. Estou com uma viagem de última hora para uma região bem isolada do Mato Grosso. É um projeto importante, mas vou ficar praticamente incomunicável por algumas semanas. Lucas franziu a testa, intrigado com o tom de preocupação do amigo. Claro, pode falar. O que você precisa? Preciso que você e a Carol cuidem do Max por um tempo. Felipe hesitou por um momento antes de continuar. Sei que é muita responsabilidade, mas não confio em mais ninguém para isso. Max era o Doberman de Felipe, um cachorro imponente que Lucas conhecia bem das visitas à casa do amigo. O que ele não sabia era que aquele pedido aparentemente simples mudaria completamente sua vida nas próximas semanas. Deixa eu conversar com a Carol primeiro, Lucas respondeu, já imaginando a reação da namorada. Carolina tinha um histórico complicado com cães grandes, especialmente depois de um incidente na infância com um Doberman do vizinho. Você sabe como ela é com cachorros grandes. Felipe suspirou do outro lado da linha. Por favor, cara. O Max é super bem treinado, você sabe disso. Ele praticamente não late, é extremamente obediente. Prometo que não vai dar trabalho nenhum. Lucas caminhou até a varanda do apartamento, observando o movimento da cidade lá embaixo, enquanto ponderava sobre o pedido. Carolina estava no hospital, onde trabalhava como enfermeira, e ele sabia que precisaria usar toda a sua capacidade de persuasão para convencê-la. Tá bem, vou falar com ela hoje à noite, prometeu, ainda incerto sobre como abordar o assunto. Mas não posso garantir nada, Felipe. Valeu, cara. Me avisa assim que conseguir falar com ela. Preciso viajar em 2 dias, então quanto antes souber, melhor. Felipe respondeu, soando mais aliviado. Naquela noite, quando Carolina chegou do plantão, Lucas preparou seu prato favorito, lasanha à bolonhesa. O aroma delicioso preenchia todo o apartamento e ele havia até mesmo colocado uma garrafa do vinho tinto que ela tanto gostava para acompanhar. A mesa estava posta na varanda, com velas e a cidade iluminada como cenário. Que surpresa mais linda! Carolina exclamou ao entrar, seus olhos castanhos brilhando de emoção. Ela deixou a bolsa sobre o sofá e foi direto abraçar o namorado. Qual a ocasião especial? Lucas sorriu, beijando-a suavemente. Não posso mais fazer uma surpresa para a mulher da minha vida. Eles se sentaram para jantar, e Lucas esperou que Carolina terminasse o primeiro prato antes de tocar no assunto. Amor, o Felipe me ligou hoje. Ele está com um problema e precisa da nossa ajuda. Carolina ergueu uma sobrancelha, já conhecendo bem aquele tom de voz que Lucas usava quando queria pedir algo difícil. O que houve? Ele precisa viajar a trabalho, para uma região bem isolada, e precisa de alguém para cuidar do Max por algumas semanas. Lucas falou rapidamente, observando atentamente a reação da namorada. O rosto de Carolina empalideceu ligeiramente. Max? O Doberman? Sim, mas amor, escuta. O Max é super treinado, você sabe disso. Nas vezes que a gente visitou o Felipe, ele nunca deu nenhum problema. Lucas argumentou, segurando a mão dela sobre a mesa. São só algumas semanas e significaria muito para o Felipe. Ele não tem mais ninguém em quem confiar para isso. Carolina ficou em silêncio por alguns instantes, o garfo parado no ar. Lucas podia ver as engrenagens girando em sua mente, pesando os prós e contras da situação. Ele sabia que ela estava revivendo memórias da infância, quando um Doberman do vizinho a assustou terrivelmente. Lucas, você sabe como eu me sinto em relação a cães grandes, ela começou, sua voz tremendo levemente.
Especialmente Dobermans. Eu sei, amor, mas o Max é diferente. Ele é praticamente um cavalheiro em forma de cachorro. Lucas tentou brincar, arrancando um pequeno sorriso de Carolina. Além disso, eu vou estar aqui com você o tempo todo. Não vou deixar nada acontecer. Carolina tomou um gole de vinho, ainda pensativa. A brisa suave da noite balançava seus cabelos escuros e as luzes da cidade cintilavam ao fundo, criando uma atmosfera quase mágica. Quanto tempo exatamente? Ela perguntou finalmente. Algumas semanas no máximo. Felipe disse que vai estar numa região com pouca comunicação, então pode demorar um pouco mais do que o previsto. Lucas explicou, sentindo uma pontada de esperança na voz dela. Carolina respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia uma determinação diferente em seu olhar. Tudo bem, ela disse finalmente, mas com algumas condições. Lucas mal podia acreditar no que estava ouvindo. Claro, amor, o que você quiser. Primeiro, o Max não pode dormir no nosso quarto. Segundo, você vai ser o responsável por passear com ele. E terceiro, ela fez uma pausa dramática. Você vai me dever uma viagem para aquela pousada em Campos do Jordão que eu tanto quero ir. Lucas riu, levantando-se para abraçá-la. Fechado. Você não vai se arrepender, amor. O Max vai se comportar como um verdadeiro lord inglês, você vai ver. Naquela noite, enquanto Carolina dormia tranquilamente ao seu lado, Lucas enviou uma mensagem para Felipe, confirmando que poderiam ficar com Max. O que ele não sabia era que aquela decisão aparentemente simples seria o gatilho para uma série de eventos que testariam não apenas seu relacionamento com Carolina, mas também sua capacidade de confiar em seus próprios instintos. Os primeiros dias com Max no apartamento foram surpreendentemente tranquilos. Felipe havia trazido o Doberman numa manhã de sábado, junto com uma cama grande, brinquedos, ração especial e uma lista detalhada de instruções sobre a rotina do animal. O que chamou a atenção de Lucas foi o cuidado excessivo com que o amigo explicava cada detalhe, como se houvesse algo mais além das instruções básicas de cuidado com um cachorro. Lembra, Lucas? Felipe havia enfatizado antes de partir. O Max tem um treinamento especial. Ele pode reagir de formas diferentes em algumas situações. Mas não se preocupe, ele nunca seria agressivo. Carolina, que inicialmente mantinha uma distância segura do Doberman, começou a relaxar gradualmente ao perceber como Max era realmente bem comportado. O cachorro tinha uma postura quase majestosa, observando tudo com seus olhos atentos, mas mantendo sempre uma atitude calma e respeitosa. Até que ele não é tão assustador quanto eu pensava, Carolina comentou no terceiro dia, enquanto preparava o jantar na cozinha. Max estava deitado em sua cama nova, próximo à sala, mas seus olhos não desgrudavam dela. Lucas sorriu, satisfeito em ver que sua namorada estava se adaptando bem à presença do cachorro. Eu te disse que ele era um lord inglês disfarçado de Doberman. No entanto, foi durante o primeiro final de semana completo com Max que as coisas começaram a mudar sutilmente. Carolina tinha um plantão no sábado à noite no Hospital Universitário de Londrina, e quando retornou, por volta das 8 horas da manhã de domingo, o comportamento de Max alterou-se de forma notável. O Doberman, que até então mantinha uma distância respeitosa, começou a seguir Carolina por todo o apartamento. Seus olhos atentos não a deixavam por um segundo, e ele farejava o ar insistentemente quando ela passava. No início, Lucas achou que era apenas curiosidade do animal com o cheiro do hospital que Carolina trazia em suas roupas. Acho que ele está interessado no cheiro dos seus pacientes, Lucas comentou, observando como Max pressionava o focinho contra a bolsa de Carolina quando ela a deixou no sofá. Carolina franziu a testa, visivelmente incomodada com a mudança de comportamento do cachorro. Pode ser, mas é um pouco perturbador. É como se ele estivesse me vigiando. As suspeitas de que algo estava diferente aumentaram na terça-feira seguinte. Carolina tinha saído mais cedo do plantão e decidiu passar no shopping antes de voltar para casa. Quando chegou, Max, que geralmente a recebia com uma calma dignidade, pulou sobre ela de forma abrupta, quase derrubando as sacolas que carregava. Max, não! Lucas chamou sua atenção imediatamente, puxando o cachorro para longe. Desculpa, amor. Ele nunca tinha feito isso antes.
Carolina, ainda um pouco assustada, ajeitou a roupa e recolheu as sacolas. Tudo bem, deve ter sido a empolgação. Mas havia algo em sua voz que demonstrava preocupação. O comportamento protetor de Max em relação a Carolina continuou a intensificar-se nos dias seguintes. Durante as refeições, ele se posicionava ao lado dela, ignorando completamente sua própria comida. Quando Carolina assistia televisão no sofá, Max deitava-se aos seus pés, levantando a cabeça a cada movimento que ela fazia. "Lucas", Carolina chamou numa noite, enquanto eles se preparavam para dormir. "Você não acha estranho como o Max está agindo? É como se ele soubesse de algo que nós não sabemos." Lucas sentou-se na cama, pensativo. "Bem, Felipe mencionou que ele tinha um treinamento especial. Talvez seja algo relacionado a isso?" "Que tipo de treinamento especial?" Carolina perguntou, sua curiosidade profissional de enfermeira se manifestando. "Você nunca me contou sobre isso." Lucas percebeu que, de fato, Felipe nunca havia entrado em detalhes sobre o passado de Max. "Para ser sincero, não sei muito bem. Felipe sempre foi um pouco vago sobre isso." Naquela noite, enquanto Carolina dormia, Lucas decidiu pesquisar mais sobre o comportamento de cães treinados. Foi quando encontrou um artigo que mencionava como alguns animais, especialmente aqueles com treinamento específico, podiam detectar mudanças sutis no organismo humano. A informação ficou martelando em sua cabeça, mas ele não conseguia conectar os pontos. Os dias seguintes trouxeram mais mudanças, não apenas no comportamento de Max, mas também no de Carolina. Ela começou a fazer ligações em voz baixa quando achava que Lucas não estava por perto, e seu celular agora estava sempre em modo silencioso. Lucas notou que ela havia mudado a senha do aparelho e, em mais de uma ocasião, a pegou deletando mensagens rapidamente quando ele se aproximava. Uma tarde, enquanto Carolina estava no trabalho, Lucas recebeu uma ligação do porteiro do prédio. "Senhor Lucas, sua esposa deixou uma bolsa na portaria hoje de manhã, pedindo para guardarmos. Ela acabou de ligar dizendo que um amigo vai passar para pegar. Posso liberar?" Lucas sentiu seu estômago afundar. Carolina não havia mencionado nada sobre uma bolsa, muito menos sobre alguém que iria buscá-la. Não autorize. Eu mesmo vou descer para pegar." Quando ele chegou à portaria, a bolsa já não estava mais lá. O porteiro, visivelmente constrangido, explicou que um homem havia acabado de retirá-la, dizendo que tinha autorização de Carolina. Lucas passou o resto daquela tarde inquieto, as mãos suando frio enquanto tentava se concentrar no trabalho home office. Max, deitado próximo à sua mesa, parecia compartilhar sua inquietação, levantando a cabeça a cada barulho vindo do corredor. A bolsa misteriosa na portaria e o comportamento recente de Carolina haviam plantado uma semente de dúvida em sua mente que ele não conseguia ignorar. Decidido a entender melhor a situação, Lucas tentou ligar para Felipe. Precisava saber mais sobre o passado de Max e seu treinamento especial. Talvez houvesse alguma conexão que ele não estava percebendo. Como esperado, a ligação caiu direto na caixa postal. A região onde o amigo estava realmente tinha péssima cobertura de celular. Enquanto organizava alguns documentos em seu notebook, Lucas encontrou uma pasta antiga com fotos dele e Felipe na época da faculdade. Entre elas, havia uma que chamou sua atenção. Felipe uniformizado ao lado de Max, ambos em frente a um portal com o logotipo do aeroporto de Londrina. A foto parecia ter sido tirada há alguns anos, e Lucas se perguntou como nunca tinha notado aquele detalhe antes. Max era um cão do aeroporto? Murmurou para si mesmo, observando o Doberman, que agora o encarava com seus olhos intensos. O cachorro inclinou a cabeça, como se entendesse a pergunta. Naquele momento, a campainha tocou. Max imediatamente se levantou, suas orelhas em alerta. Era Dona Margarida, a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora simpática que sempre trazia bolos e novidades do prédio. "Lucas, querido, que bom te encontrar!" ela exclamou, entregando um prato coberto com papel alumínio. "Fiz aquele bolo de cenoura que você tanto gosta. Mas me diz uma coisa, a Carolina está bem?" Lucas franziu a testa pegando o prato. "Sim, por quê?" "É que tenho visto ela saindo muito cedo ultimamente, antes mesmo do horário normal dela ir para o hospital. E outro dia, vi ela entrando no Hotel Cristal aqui perto.
Achei estranho, já que vocês moram tão pertinho, a senhora comentou, ajeitando os óculos. O Hotel Cristal ficava a apenas 3 quadras do apartamento deles. Lucas sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Deve ser algum treinamento do hospital, Dona Margarida. Sabe como é a rotina dela, sempre muito corrida. Depois que a vizinha saiu, Lucas sentou-se no sofá, sua mente trabalhando a 1000 por hora. As saídas misteriosas, o celular sempre bloqueado, a bolsa na portaria e agora o hotel. Tudo parecia apontar para algo que ele não queria admitir. Max se aproximou, colocando a cabeça em seu joelho num gesto quase consolador. Lucas acariciou as orelhas do Doberman, lembrando-se de como o comportamento do cachorro havia mudado especificamente em relação a Carolina. O que você sabe, amigão? O que você está tentando me dizer? Naquela noite, quando Carolina chegou do plantão, Lucas tentou agir normalmente, mas cada movimento dela parecia suspeito aos seus olhos. Ela tomou um banho demorado, e quando saiu do banheiro, Max começou seu ritual de farejar insistentemente suas roupas. Lucas, precisamos conversar sobre o Max, Carolina disse durante o jantar, brincando com a comida no prato. Acho que ele está ficando muito intenso. Como assim? Esse jeito dele de me seguir o tempo todo, de farejar minhas coisas, está me deixando nervosa, ela explicou, evitando olhar diretamente para Lucas. Talvez devêssemos pensar em devolvê-lo para o Felipe antes do previsto. Lucas observou atentamente a namorada. Havia algo diferente em sua expressão, uma tensão que não costumava estar ali. Você sabe que não podemos fazer isso. Felipe está incomunicável e prometemos cuidar do Max até ele voltar. Carolina suspirou, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso. É que eu ando muito ocupada no hospital. Projetos novos, você sabe. No hospital universitário ou no Hotel Cristal? Lucas perguntou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. O rosto de Carolina empalideceu visivelmente. Como você sabe do hotel? Então é verdade? Você tem ido lá? Lucas sentiu sua voz tremer. Max, que estava deitado próximo à mesa, levantou-se imediatamente, seus olhos alternando entre os dois. Não é o que você está pensando, Carolina respondeu rapidamente, suas mãos tremendo levemente. Eu posso explicar. Antes que ela pudesse continuar, o celular de Lucas tocou. Era um número desconhecido. Quando ele atendeu, uma voz distorcida soou do outro lado. Pare de fazer perguntas sobre sua namorada. É melhor não se meter onde não foi chamado. Lucas sentiu o sangue gelar em suas veias. A ligação caiu antes que ele pudesse responder. Carolina o observava com uma expressão de pânico no rosto, como se soubesse exatamente o que tinha acontecido. Quem era? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Acho que você sabe muito bem, Lucas respondeu, levantando-se da mesa. Max imediatamente se posicionou entre os dois, sua postura tensa, mas não agressiva. O que está acontecendo, Carolina? Em que tipo de problema você se meteu? O silêncio que se seguiu à pergunta de Lucas foi interrompido apenas pelo som suave da respiração de Max, que continuava posicionado entre o casal, como um guardião atento. Carolina permaneceu sentada, suas mãos agarradas à borda da mesa, os nós dos dedos brancos pela força que fazia. Lucas, ela começou, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Eu não posso te contar tudo agora. Não é seguro. Não é seguro? Lucas repetiu incrédulo. Carol, acabei de receber uma ligação ameaçadora. Como assim não é seguro? O que está acontecendo? Carolina levantou-se lentamente e Max acompanhou seu movimento com os olhos atentos. Por favor, confie em mim. Eu prometo que vou explicar tudo, mas preciso de mais alguns dias. Lucas caminhou até a janela do apartamento, observando as luzes da cidade que começavam a brilhar na noite. Sua mente estava uma confusão de pensamentos e teorias, cada uma mais perturbadora que a outra. O comportamento de Max, as visitas ao hotel, a bolsa misteriosa, a ligação ameaçadora, nada fazia sentido. Você está tendo um caso? Ele perguntou finalmente, sua voz traindo o medo da resposta. Carolina soltou uma risada nervosa, quase histérica. Não, claro que não. Como você pode pensar isso? Ela se aproximou dele, mas Max se moveu junto,
mantendo-se entre os dois. É algo diferente. Algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Naquele momento, o celular dela tocou. Carolina olhou para a tela e seu rosto mudou de expressão. Preciso atender, ela disse, dirigindo-se rapidamente para o quarto. Lucas ficou na sala, acariciando distraidamente a cabeça de Max enquanto tentava ouvir a conversa. A voz de Carolina era apenas um murmúrio através da porta fechada, mas ele podia perceber a urgência em seu tom. Minutos depois, ela saiu do quarto com uma expressão determinada. Preciso sair. Agora são quase 9 da noite, Lucas protestou. É importante, ela respondeu, pegando sua bolsa. Prometo que não vou demorar. Antes que ela pudesse alcançar a porta, Max se posicionou na frente, bloqueando sua passagem. O Doberman não estava agressivo, mas sua postura era firme e decidida. Max, sai da frente, Carolina pediu, sua voz tremendo levemente. O cachorro não se moveu. Seus olhos inteligentes alternavam entre Carolina e a bolsa que ela carregava. Lucas observava a cena, fascinado pela demonstração de intuição do animal. Ele sabe de algo, Lucas disse. O Felipe mencionou que Max tinha um treinamento especial. Ele trabalhou no aeroporto, não foi? Como cão farejador, Carolina deixou a bolsa cair no chão, suas pernas fraquejando visivelmente. Ela se apoiou na parede, respirando fundo. Como você descobriu sobre o aeroporto? Encontrei uma foto antiga, Lucas respondeu, aproximando-se cautelosamente. Carol, por favor. Seja lá o que estiver acontecendo, podemos resolver juntos. Ela olhou para Max, que continuava guardando a porta, e depois para Lucas. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu queria tanto te contar, mas tenho tanto medo. O celular dela tocou novamente, mas dessa vez Carolina o ignorou. Max farejou o ar e começou a se aproximar dela de uma maneira diferente, quase protetora. O Doberman encostou seu focinho gentilmente na barriga de Carolina, num gesto que Lucas já tinha observado antes. Foi então que algo começou a fazer sentido na mente de Lucas. O comportamento protetor de Max, as visitas ao médico disfarçadas de encontros misteriosos, as ligações secretas. Carol, ele disse suavemente, você está... Antes que pudesse completar a frase, as câmeras de segurança do apartamento dispararam um alerta de movimento na área de serviço. Lucas pegou seu celular rapidamente e abriu o aplicativo de monitoramento. A imagem mostrava claramente uma figura escura saindo pela porta dos fundos. Tem alguém no apartamento? Ele exclamou, já se dirigindo para o corredor. Lucas, não! Carolina gritou, segurando seu braço. Por favor, não vá até lá, eu posso explicar. Max começou a latir, um som grave e alertador que eles nunca tinham ouvido antes. O Doberman correu em direção à área de serviço, seu corpo tenso e preparado. Carol chega de segredos, Lucas disse firmemente, segurando os braços dela. Quem era aquela pessoa? Por que você está com tanto medo? O que está acontecendo? O rosto de Carolina era uma mistura de medo e resignação. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida por um som estridente vindo da área de serviço. Max latiu novamente e eles ouviram passos correndo pela escada de emergência. A noite que se seguiu ao incidente foi tensa no apartamento. Lucas chamou a polícia, apesar dos protestos veementes de Carolina. Enquanto esperavam, Max permanecia alerta, alternando sua atenção entre a área de serviço e Carolina, que estava visivelmente perturbada no sofá da sala. Senhora, tem certeza que não viu nada suspeito? Perguntou o investigador Torres, um homem de meia idade com olhos perspicazes, enquanto tomava notas em seu bloco. Algum movimento estranho nos últimos dias? Carolina negou com a cabeça, evitando olhar diretamente para o policial. Lucas notou como suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara de chá que ele havia preparado para acalmá-la. E esse é seu cachorro? O investigador perguntou, observando Max com interesse profissional. Na verdade, estamos cuidando dele para um amigo, Lucas explicou. Ele é um ex-cão farejador do aeroporto. O investigador Torres ergueu as sobrancelhas, subitamente mais interessado. Do aeroporto de Londrina? Interessante. Qual o nome do seu amigo? Felipe Rodrigues Andrade. Lucas respondeu,
notando como Carolina se tensionou ao ouvir o nome. O investigador fez algumas anotações adicionais antes de se levantar. Vou deixar meu cartão. Se notarem mais alguma coisa suspeita, não hesitem em me ligar. E... Senhora? Ele se dirigiu a Carolina. Se houver algo que queira compartilhar, minha linha está disponível 24 horas. Depois que a polícia saiu, um silêncio pesado se instalou no apartamento. Lucas observava Carolina, que permanecia quieta, perdida em pensamentos. Max deitou-se aos pés dela, sua cabeça apoiada gentilmente em sua perna. Carol, Lucas começou suavemente, sentando-se ao lado dela no sofá. Você ouviu o investigador? Se existe algo acontecendo, algo que possa te colocar em risco, não é nada disso. Ela interrompeu, sua voz trêmula. Não é o que você está pensando. Eu só preciso resolver algumas coisas primeiro. Que coisas? Por que tanto mistério? E quem era aquela pessoa na área de serviço? As perguntas saíam em cascata, refletindo toda a frustração acumulada nos últimos dias. Carolina se levantou abruptamente, causando um sobressalto em Max. Vou tomar um banho, ela disse, dirigindo-se ao banheiro antes que Lucas pudesse protestar. Sozinho na sala com Max, Lucas começou a revisar mentalmente todos os eventos das últimas semanas. O comportamento do Doberman tinha mudado drasticamente desde que Carolina voltara daquele plantão noturno específico. Desde então, o animal demonstrava um instinto protetor quase obsessivo em relação a ela. Curioso, Lucas pegou seu notebook e começou a pesquisar sobre o comportamento de cães farejadores. Um artigo em particular chamou sua atenção: Cães de detecção, além das drogas e explosivos. O texto mencionava como alguns cães treinados podiam detectar mudanças hormonais e alterações bioquímicas no corpo humano. Será possível? Lucas murmurou para si mesmo, olhando para Max, que mantinha os olhos fixos na porta do banheiro. Seu pensamento foi interrompido pelo som do celular de Carolina, esquecido sobre a mesa de centro. Uma mensagem piscava na tela bloqueada. Doutora Marina, resultado pronto, urgente retornar. Lucas sentiu seu coração acelerar. Marina era a ginecologista que Carolina consultava ocasionalmente. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele não havia considerado antes. O barulho do chuveiro parou, e minutos depois Carolina saiu do banheiro, envolta em seu roupão azul favorito. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Carol, Lucas chamou gentilmente. Você recebeu uma mensagem da doutora Marina. O rosto dela empalideceu visivelmente. Max, que estava deitado, levantou-se imediatamente e se posicionou ao lado dela, como se quisesse oferecer apoio. Ela começou, mas foi interrompida por uma nova mensagem no celular de Lucas. Era novamente um número desconhecido. Último aviso. Não se meta onde não foi chamado. Sua namorada sabe o que está em jogo. Lucas mostrou a mensagem para Carolina, que deixou escapar um soluço angustiado. Por favor, me diz o que está acontecendo, ele implorou. Quem está te ameaçando? Por que essas mensagens? Não são ameaças, ela respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. São avisos. Avisos para me proteger. Te proteger do quê? Carolina olhou para Max, que mantinha sua postura protetora ao lado dela. O Doberman inclinou a cabeça, como se a encorajasse a falar. Lucas, ela começou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Tem algo que eu preciso te contar. Algo que eu descobri há algumas semanas, mas tinha medo. Tanto medo de compartilhar. Antes que ela pudesse continuar, um barulho na porta da frente o sobressaltou. Alguém estava tentando abrir a fechadura. O som metálico da fechadura sendo manipulada ecoou pelo apartamento silencioso. Max imediatamente se posicionou em frente à porta, seu corpo tenso e alerta, mas sem emitir nenhum som. Lucas puxou Carolina para trás dele, procurando instintivamente algo que pudesse usar como arma. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. Era Maria, a irmã mais velha de Carolina. Seu rosto, normalmente sereno, estava marcado por uma expressão de preocupação profunda. Maria! Carolina exclamou, correndo para abraçar a irmã. O que você está fazendo aqui? Você não atendeu minhas ligações, Maria respondeu, fechando a porta atrás de si.
Seus olhos percorreram o apartamento, detendo-se em Max, que ainda mantinha uma postura vigilante. Precisamos conversar agora. Lucas observava a cena com uma mistura de alívio e confusão. Maria era a enfermeira-chefe no mesmo hospital que Carolina, e as duas sempre foram muito próximas. Mas havia algo diferente em sua presença ali, naquela noite. Algo que sugeria urgência. Lucas, Maria se voltou para ele. Você precisa saber de algumas coisas. Carol está passando por uma situação delicada e precisamos da sua compreensão. Max, que até então mantinha distância, aproximou-se de Maria e farejou suas mãos. Após alguns segundos, relaxou visivelmente, como se a reconhecesse como alguém seguro. Então você também está envolvida nisso? Lucas perguntou, sua voz traindo uma mistura de frustração e preocupação. Alguém pode, por favor, me explicar o que está acontecendo? Maria guiou Carolina até o sofá, sentando-se ao lado dela. Max a seguiu, mantendo-se próximo. Seu focinho ocasionalmente tocando a barriga de Carolina, num gesto que agora parecia carregado de significado. Carol descobriu que está grávida há algumas semanas. Maria começou, segurando a mão da irmã. Mas não é uma gravidez simples. Lucas sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Grávida? Mas por que todo esse segredo? Por que não me contar? Carolina começou a chorar silenciosamente e Max imediatamente encostou sua cabeça no colo dela, num gesto de conforto. Maria continuou a explicação. Nossa família tem um histórico complicado de gestações de risco. Nossa mãe teve 3 perdas antes de conseguir ter Carol, e eu mesma. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Perdi 2 bebês no 2º trimestre. Lucas se aproximou lentamente, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. As peças começavam a se encaixar. As visitas secretas ao médico, o comportamento protetor de Max, as mensagens misteriosas. As ligações e mensagens, ele começou, são do Dr. Roberto, um especialista em gestação de alto risco, Maria explicou. Ele está monitorando Carol de perto, mas precisava de absoluta discrição. O estresse emocional pode ser muito prejudicial nesses casos. E o Hotel Cristal? Lucas perguntou, lembrando-se das informações da vizinha. É onde fica a clínica particular do Dr. Roberto. Carolina respondeu finalmente, sua voz trêmula. Ele reserva alguns quartos para consultas discretas. Muitas pacientes com histórico como o meu preferem não serem vistas entrando em clínicas de fertilidade ou consultórios especializados. Lucas processava cada nova informação, sentindo uma mistura de alívio e culpa por ter suspeitado de algo diferente. Mas por que não me contar? Eu poderia ter te apoiado, estar ao seu lado. Porque eu estava apavorada, Carolina admitiu, enxugando as lágrimas. Cada vez que faço um exame, cada vez que sinto algo diferente, penso que vou perder o bebê. Não queria te fazer passar por isso também. Não queria que sofresse se algo acontecesse. Maria completou suavemente. Mas, Carol, não podemos mais esconder. O Dr. Roberto disse que você precisa de apoio, precisa se sentir segura. O estresse de manter esse segredo está te fazendo mal. Max, que permanecia atento a toda a conversa, levantou-se e foi até Lucas, encostando sua cabeça no joelho dele, como se tentasse oferecer consolo. E a pessoa na área de serviço? Lucas perguntou, ainda tentando conectar todos os pontos. Era eu, Maria admitiu. Venho checando Carol algumas vezes, quando ela não atende minhas ligações. Uso a escada de serviço para não chamar atenção. Hoje, quando vi a polícia chegando, decidi sair rapidamente. Não queria complicar ainda mais a situação. Lucas se levantou e foi até Carolina, ajoelhando-se em frente a ela. Por que não confiou em mim, amor? Eu teria entendido. Teria te apoiado em cada momento. Eu sei. Ela soluçou, segurando as mãos dele. Mas cada vez que pensava em te contar, lembrava do rosto da nossa mãe após cada perda, do sofrimento da Maria. Eu não queria que você passasse por isso se algo desse errado. Max se aproximou do casal, seu corpo grande servindo como um apoio físico para ambos. Lucas finalmente entendeu o comportamento do Doberman. Seu treinamento como farejador o havia permitido detectar a gravidez de Carolina desde o início. A manhã seguinte amanheceu com uma atmosfera diferente no apartamento.
Lucas acordou cedo e encontrou Max já em sua posição habitual próximo à porta do quarto, guardando o sono de Carolina. O Doberman ergueu a cabeça ao vê-lo, seus olhos inteligentes transmitindo uma compreensão mútua que não existia antes. Você sabia o tempo todo, não é, amigão? Lucas sussurrou, acariciando as orelhas do cachorro. Max respondeu, encostando o focinho em sua mão, num gesto quase humano de confirmação. Na cozinha, enquanto preparava o café da manhã especial que planejava levar para Carolina na cama, Lucas refletia sobre os eventos da noite anterior. Maria havia ficado até tarde, compartilhando mais detalhes sobre o acompanhamento médico e os cuidados necessários. Antes de ir embora, ela havia entregado a Lucas uma pasta com todos os exames e relatórios médicos. Cuide bem dela, Maria havia dito, seus olhos transmitindo tanto preocupação quanto confiança. Carol é mais forte do que pensa, mas precisa sentir que não está sozinha nessa jornada. O cheiro de café fresco e panquecas com mel, o café da manhã favorito de Carolina, preenchia o apartamento quando ela finalmente acordou. Lucas a encontrou sentada na cama, com Max já ao seu lado, a cabeça gentilmente apoiada em sua barriga ainda imperceptível. Bom dia, meus amores, Lucas disse, entrando no quarto com a bandeja. Seus olhos se encheram de lágrimas ao pronunciar o plural, agora carregado de um novo significado. Carolina sorriu, ainda com os olhos inchados da noite anterior. Você não precisava... Precisava sim. Ele a interrompeu suavemente, colocando a bandeja sobre a cômoda para poder abraçá-la. E a partir de agora vou estar ao seu lado em cada momento. Não quero que você carregue esse medo sozinha. Enquanto tomavam café na cama, com Max vigilante aos pés deles, começaram a conversar sobre os próximos passos. Lucas tinha passado parte da madrugada pesquisando sobre gestações de alto risco e já tinha uma lista de perguntas para fazer no próximo encontro com o Dr. Roberto. Você realmente quer ir à próxima consulta? Carolina perguntou, sua voz traindo uma mistura de esperança e apreensão. Claro que sim, Lucas respondeu, segurando sua mão. Quero entender tudo, participar de tudo e, inclusive... Ele fez uma pausa, pegando seu celular. Já marquei uma sessão de terapia para nós dois. Carolina ergueu as sobrancelhas, surpresa. Terapia? Sim. Maria me explicou como o aspecto emocional é importante nesse momento. Encontrei uma psicóloga especializada em acompanhamento de gestações de alto risco. Ela atende casais e pode nos ajudar a lidar com todos esses medos e ansiedades. As lágrimas voltaram aos olhos de Carolina, mas dessa vez acompanhadas de um sorriso genuíno. Como você conseguiu encontrar uma terapeuta tão específica em tão pouco tempo? Lucas sorriu apontando para Max. Digamos que passei a noite pesquisando e tive um ótimo companheiro de insônia aqui. Ele nem piscava quando eu falava sobre meus planos. O Doberman, ao ouvir a menção, levantou a cabeça e olhou para os dois, abanando levemente o rabo. Seu comportamento protetor agora fazia ainda mais sentido. Ele não estava apenas cuidando de Carolina, mas também do pequeno ser que crescia dentro dela. Sabe, Carolina começou brincando com a xícara de café. Ontem à noite, depois que você dormiu, fiquei pensando em como o Max mudou nossas vidas. Se não fosse por ele, você ainda estaria carregando esse peso sozinha, Lucas completou. É incrível como às vezes precisamos de um anjo de 4 patas para nos mostrar o caminho. Carolina colocou a xícara na bandeja e se aconchegou nos braços de Lucas. Tenho tanto medo ainda. Cada dia parece uma batalha entre a esperança e o terror de que algo possa dar errado. E é normal sentir medo, Lucas respondeu, beijando sua testa. Mas agora você não está mais sozinha nessa batalha. Tem a mim, tem a Maria, tem o Max e, principalmente, ele colocou a mão sobre a barriga dela. Tem esse pequeno guerreiro ou guerreira aqui dentro que já está mostrando que é forte como a mãe. Max se aproximou colocando sua cabeça próxima à mão de Lucas, como se quisesse participar daquele momento de conexão. O gesto arrancou risadas emocionadas do casal. Acho que ele vai ser o irmão mais protetor que esse bebê poderia ter, Carolina comentou, acariciando as orelhas do Doberman. Com certeza, Lucas concordou. Mas vamos ter que explicar para o Felipe quando ele voltar que seu cão agora tem uma nova missão na vida. A menção ao nome de Felipe fez Carolina se endireitar na cama.
Lucas, tem algo que você precisa saber sobre o Felipe e o Max. Lucas observou atentamente enquanto Carolina se ajeitava na cama, preparando-se para contar algo que parecia importante. Max, percebendo a mudança no ambiente, sentou-se mais ereto, suas orelhas alertas. Lembra que você encontrou aquela foto do Felipe com o Max no aeroporto? Carolina começou, sua voz calma, mas séria. Não foi por acaso que o Felipe pediu para deixar o Max especificamente com a gente. Lucas franziu a testa, confuso. Como assim? Carolina respirou fundo antes de continuar. O Felipe trabalhou por anos no setor de segurança do aeroporto de Londrina, e o Max era seu parceiro. Mas eles não faziam apenas o trabalho de rotina de identificação de substâncias ilícitas. Eles eram parte de um programa especial de treinamento. Que tipo de programa especial? Lucas perguntou, cada vez mais intrigado. Max foi treinado para detectar alterações bioquímicas em pessoas, mudanças hormonais, níveis de estresse, até mesmo algumas condições médicas, ela explicou, acariciando a cabeça do Doberman. O Felipe sabia do histórico da minha família, das dificuldades com gestações. Quando ele soube que precisaria viajar, sugeriu que o Max ficasse conosco. Lucas começou a entender. Então, ele deixou o Max aqui de propósito? Para monitorar você? Carolina assentiu. O Felipe percebeu algumas mudanças no meu comportamento durante um almoço que tivemos algumas semanas antes da viagem dele. Foi quando eu tinha acabado de descobrir a gravidez, mas ainda não tinha contado para ninguém. O Max não desgrudou de mim durante todo o almoço. E o Felipe entendeu o que estava acontecendo. Lucas completou, as peças se encaixando. Sim, ele me procurou no dia seguinte no hospital, me contou sobre as habilidades especiais do Max e ofereceu ajuda. Disse que o Max poderia detectar qualquer alteração preocupante muito antes dos sintomas aparentes. Lucas se levantou da cama, caminhando até a janela, enquanto processava a informação. Por isso ele foi tão insistente em deixar o Max conosco. Ele estava tentando te proteger. Exatamente, Carolina confirmou. O Felipe me disse que o Max seria como um guardião silencioso, capaz de perceber mudanças que nem mesmo os médicos notariam imediatamente. Foi ele também quem me colocou em contato com o Dr. Roberto. Max, como se entendesse que falavam sobre ele, levantou-se e foi até Carolina, encostando suavemente o focinho em sua barriga. O gesto que antes parecia estranho para Lucas, agora estava carregado de significado. Mas por que não me contar isso antes? Lucas perguntou, voltando a sentar na cama. Carolina pegou sua mão, entrelaçando seus dedos aos dele. O Felipe me pediu discrição. O programa de treinamento era sigiloso, e ele não queria chamar atenção para as habilidades especiais do Max. Além disso, ela fez uma pausa. Eu ainda estava tentando aceitar a ideia da gravidez, lidar com meus próprios medos. E aquela pessoa misteriosa na área de serviço? Você disse que era a Maria, mas... Era o Felipe, Carolina admitiu. Ele voltou mais cedo da viagem e estava me checando. As mensagens de aviso também eram dele. Ele estava preocupado que você pudesse descobrir tudo da maneira errada e que isso me causasse ainda mais estresse. Lucas processou a informação em silêncio, observando como Max mantinha sua postura protetora ao lado de Carolina. O Doberman não era apenas um cão bem treinado. Era um guardião especializado, escolhido especificamente para esta missão. Então o Felipe deve voltar logo? Ele perguntou finalmente. Sim, Carolina sorriu. Na verdade, ele me mandou uma mensagem hoje cedo. Deve passar aqui mais tarde para conversarmos. Lucas se inclinou para abraçar Carolina, sentindo uma nova onda de gratidão pelo amigo que havia se preocupado tanto em protegê-la. Acho que devo um agradecimento enorme a ele e a você, amigão, ele acrescentou, olhando para Max. O Doberman respondeu com um movimento suave de cabeça, como se aceitasse o agradecimento. Seus olhos inteligentes transmitiam uma sabedoria que ia além do treinamento comum de cães. Sabe o que é mais incrível? Carolina comentou, aninhada nos braços de Lucas. O Max não apenas detectou a gravidez. Ele tem sido como um sensor constante do bem-estar do bebê. Cada vez que ele age de forma diferente, coincide com alguma alteração que os exames depois confirmam. Por isso ele ficava tão agitado antes das suas consultas, Lucas percebeu.
Ele sabia que algo estava acontecendo. Carolina assentiu. E agora que você sabe de tudo, podemos usar essa ajuda especial dele de forma mais consciente. O Dr. Roberto, inclusive, mencionou que... O som da campainha interrompeu sua fala. Max imediatamente ficou em alerta, mas seu comportamento era relaxado, como se reconhecesse quem estava do outro lado da porta. Lucas se levantou para atender, sabendo que provavelmente era Felipe. Tinha muitas perguntas para o amigo, mas acima de tudo tinha um agradecimento profundo a fazer. Graças a ele e a Max, Carolina não precisou enfrentar sozinha os primeiros e mais difíceis momentos de sua gravidez. Quando Lucas abriu a porta, Felipe estava parado no corredor com um sorriso cansado no rosto. Vestia roupas casuais e carregava uma pasta sob o braço. Max, que já havia se posicionado ao lado de Lucas, abanou o rabo ao ver seu antigo parceiro. "Desculpa por todo o mistério", Felipe disse, entrando no apartamento após um abraço apertado em Lucas. "Sei que as últimas semanas devem ter sido confusas para você." Carolina levantou-se do sofá para cumprimentar Felipe e Max imediatamente retomou sua posição protetora ao lado dela. O gesto não passou despercebido por Felipe, que sorriu com aprovação. "Vejo que o Max continua fazendo um excelente trabalho", comentou, observando o comportamento do Doberman. "Como está se sentindo, Carol?" "Melhor agora", ela respondeu, sentando-se novamente com Lucas ao seu lado, especialmente depois que o Lucas finalmente descobriu tudo. Felipe ocupou a poltrona em frente ao casal, enquanto Max se mantinha vigilante próximo a Carolina. "Imagino que vocês tenham muitas perguntas", ele começou colocando a pasta sobre a mesa de centro. "Por onde começar?" Lucas riu sem humor. "Talvez pelo fato de que meu melhor amigo tem um cão com superpoderes e nunca me contou?" Felipe sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. "Não são exatamente superpoderes, Lucas. É ciência, anos de treinamento especializado. O Max faz parte de um programa desenvolvido inicialmente para detectar condições médicas em passageiros de aeroportos." "Como assim?" Lucas perguntou, inclinando-se para a frente com interesse. "Começou como um projeto piloto há 5 anos, Felipe explicou, abrindo a pasta e retirando alguns documentos. "Descobrimos que cães devidamente treinados podiam detectar alterações bioquímicas sutis no organismo humano. Não apenas substâncias ilícitas, mas também marcadores de diversas condições médicas." Carolina, que já conhecia parte da história, completou. "Por isso, o Max conseguiu detectar minha gravidez tão cedo e também percebe quando há alguma alteração nos meus níveis hormonais." "Exatamente", Felipe confirmou. "O Max foi um dos cães mais bem-sucedidos do programa. Sua sensibilidade é extraordinária, especialmente para alterações hormonais e estados de estresse físico." Lucas observou o Doberman, que mantinha sua postura atenta, mas relaxada. "E por que decidiu deixá-lo conosco justo agora?" Felipe trocou um olhar significativo com Carolina antes de responder. "Percebi as mudanças no comportamento da Carol durante aquele almoço. O Max não desgrudava dela, demonstrava um padrão de comportamento que eu conhecia bem dos treinamentos. Quando a confrontei no dia seguinte, ela confirmou a gravidez. E você sabia do histórico da minha família?" Carolina acrescentou suavemente. "Sim", Felipe assentiu. "Sabia dos riscos, das preocupações. O Max podia ser mais que um cão de guarda. Ele podia ser um monitor constante, capaz de detectar qualquer alteração preocupante antes mesmo dos sintomas aparecerem." Lucas passou a mão pelos cabelos, processando a informação. "Por isso, as visitas secretas, as mensagens de aviso. Eu precisava garantir que a Carol estivesse sendo monitorada adequadamente, mas sem causar estresse adicional", Felipe explicou. "O Max é treinado para distinguir níveis normais de alterações hormonais de situações que exigem atenção médica imediata." "E todas aquelas vezes que ele ficava agitado antes das minhas consultas?" Carolina perguntou. Felipe sorriu. "Ele estava detectando as flutuações nos seus níveis hormonais. É fascinante como ele consegue perceber essas mudanças sutis." Max, como se entendesse que falavam sobre suas habilidades, levantou-se e foi até Carolina, encostando suavemente o focinho em sua barriga. O gesto, agora familiar, ganhou um novo significado aos olhos de Lucas. "Ele está fazendo uma leitura agora?"
Lucas perguntou, observando o comportamento do cachorro. Sim, Felipe confirmou. O Max tem um padrão específico de comportamento para diferentes situações. Quando ele faz esse gesto suave, está indicando que tudo está normal, estável. Carolina acariciou as orelhas do Doberman com carinho. E quando ele fica mais agitado? Aí precisamos prestar atenção, Felipe respondeu seriamente. Se ele demonstrar inquietação excessiva, latidos específicos ou comportamento ansioso, é sinal de que algo pode estar fora do padrão normal. Lucas se levantou e foi até a janela, observando a cidade lá fora, enquanto absorvia todas aquelas informações. Quando se virou novamente para o grupo, seus olhos estavam marejados. Obrigado, ele disse a Felipe, sua voz embargada. Por cuidar dela, por pensar em tudo isso. Felipe se levantou também, colocando uma mão no ombro do amigo. Era o mínimo que eu podia fazer. E agora que você sabe de tudo, podemos trabalhar juntos para garantir que essa gravidez seja tranquila e segura. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para o apartamento na Gleba Palhano. Com o conhecimento completo sobre as habilidades especiais de Max, Lucas e Carolina desenvolveram um sistema de monitoramento que combinava as indicações do Doberman com o acompanhamento médico regular. O Dr. Roberto, que já estava ciente das habilidades extraordinárias de Max, incorporou as observações do comportamento do cão em seus relatórios médicos. Durante uma consulta particularmente memorável, ele explicou ao casal como isso funcionava. É impressionante a precisão com que o Max detecta alterações. O médico comentou, analisando os registros que Lucas e Carolina mantinham sobre o comportamento do Doberman. Em várias ocasiões, suas reações precederam as alterações que detectamos nos exames. Carolina, deitada na maca para um ultrassom, sorriu quando Max, que agora tinha permissão especial para acompanhar as consultas, manteve sua posição vigilante ao lado dela. O Doberman observava atentamente o monitor do ultrassom, como se também quisesse acompanhar as imagens do bebê. Doutor? Lucas perguntou, segurando a mão de Carolina. Como podemos ter certeza de que estamos interpretando corretamente os sinais do Max? O Dr. Roberto ajustou seus óculos antes de responder. O Felipe me forneceu um manual detalhado sobre os padrões de comportamento do Max. Além disso, estamos correlacionando suas reações com os resultados dos exames. Até agora, a precisão tem sido notável. A vida do casal passou a girar em torno de uma harmonia delicada entre a medicina moderna e o instinto apurado de Max. O Doberman se tornara uma presença constante e reconfortante, especialmente durante as noites em que Carolina tinha dificuldade para dormir devido à ansiedade. Em uma dessas noites, enquanto observavam as estrelas da varanda do apartamento, Carolina confessou a Lucas: "Sabe o que é mais incrível? Não é apenas o fato dele detectar alterações físicas, é como se o Max entendesse exatamente quando preciso de apoio emocional." Lucas, que acariciava distraidamente as orelhas do Doberman, concordou. "Ele tem um sexto sentido para isso. Ontem mesmo, quando você estava preocupada com os resultados dos últimos exames, ele não saiu do seu lado um minuto sequer. Maria, que agora visitava regularmente pela porta da frente, brincava dizendo que Max era uma combinação de enfermeiro, guarda-costas e terapeuta. Ela estava especialmente impressionada com como o Doberman conseguia acalmar Carolina durante momentos de ansiedade. É como se ele soubesse exatamente o que fazer", Maria comentou durante um café da tarde. "Quando a Carol está mais estressada, ele age de uma maneira. Quando ela está fisicamente desconfortável, age de outra." A terapia que Lucas havia sugerido também estava ajudando muito. A doutora Patrícia, a psicóloga especializada em gestações de alto risco, incorporou a presença de Max nas sessões, observando como o Doberman reagia às variações emocionais durante as conversas. "O vínculo que vocês desenvolveram com o Max é extraordinário", a doutora Patrícia observou durante uma sessão. "Ele se tornou um pilar de segurança emocional, algo fundamental para uma gestação saudável." Em casa, Lucas e Carolina adaptaram a rotina para maximizar os benefícios da presença de Max. Criaram um diário onde registravam cada comportamento diferente do Doberman,
correlacionando com os sintomas e resultados de exames. O registro se tornaria valioso não apenas para eles, mas potencialmente para outras famílias no futuro. Pensando bem, Lucas comentou uma noite, enquanto faziam as anotações do dia. Talvez todo esse mistério inicial tenha acontecido por um motivo. Se tivéssemos sabido de tudo desde o começo, talvez não teríamos dado tanta atenção aos sinais do Max. Carolina, que acariciava sua barriga já levemente visível, concordou. É verdade. Precisamos passar por toda aquela tensão e desconfiança para realmente entender a importância do que estava acontecendo. Max, deitado aos pés deles, ergueu a cabeça ao ouvir seu nome. Seus olhos inteligentes alternavam entre o casal, como se acompanhasse a conversa. Sabe o que mais me impressiona? Carolina continuou, sua voz suave. Como ele consegue distinguir entre diferentes tipos de desconforto. Quando é algo normal da gravidez, ele fica tranquilo, apenas vigilante. Mas quando preciso realmente me preocupar com algo, ele tem aquele comportamento específico que o Felipe nos ensinou a reconhecer. Lucas se aproximou, abraçando-a por trás enquanto observavam a cidade pela janela. Acho que ganhamos muito mais que um cão de guarda temporário. Ganhamos um guardião, um protetor, um anjo de 4 patas, Carolina completou, sorrindo quando Max se levantou para encostar o focinho em sua barriga, seu gesto habitual de confirmação de que tudo estava bem. O casal havia aprendido a confiar não apenas um no outro, mas também nos instintos extraordinários de Max. A jornada, que começara com mistério e desconfiança, havia se transformado em uma história de amor, confiança e proteção, onde um Doberman especialmente treinado se tornara o elo mais inesperado e precioso. O calendário marcava exatamente 5 meses desde que Max havia entrado na vida de Lucas e Carolina, transformando completamente sua dinâmica familiar. A barriga de Carolina agora estava mais visível, e o apartamento já começava a ganhar os primeiros sinais da chegada do bebê. Um berço ainda desmontado no quarto de hóspedes, algumas roupinhas cuidadosamente dobradas, presentes antecipados de Maria e outros familiares. Numa manhã de sábado particularmente agitada, enquanto Carolina organizava o enxoval com a ajuda de sua mãe, Dona Teresa, Max começou a demonstrar um comportamento diferente do habitual. O Doberman, que geralmente mantinha uma postura calma e vigilante, passou a circular inquieto pelo apartamento, alternando entre latidos baixos e gemidos suaves. Lucas, que estava montando uma estante no quarto do bebê, foi o primeiro a notar. Carol, o Max está agindo de forma estranha. Carolina, que conhecia bem os padrões de comportamento do cachorro, imediatamente ficou em alerta. Que tipo de comportamento? Antes que Lucas pudesse responder, Max entrou no quarto e começou a empurrar Carolina gentilmente em direção à porta, algo que ele só fazia em situações específicas. Minha filha, o que está acontecendo? Dona Teresa perguntou, preocupada com a agitação do Doberman. Max só age assim quando detecta alguma alteração significativa, Carolina explicou, já pegando sua bolsa. Lucas, acho melhor irmos ao hospital. Mas você não está sentindo nada? Lucas perguntou, já procurando as chaves do carro. Não, Carolina respondeu, acariciando a barriga. Mas já aprendemos a confiar nos instintos do Max. Se ele está assim, é porque algo não está normal. O trajeto até o hospital universitário foi tenso. Max, que normalmente ficaria em casa, recusou-se a sair do lado de Carolina e, pela primeira vez desde que estava com eles, demonstrou resistência a um comando direto. Acho melhor ele vir conosco. Lucas decidiu, lembrando-se das orientações de Felipe sobre situações de emergência. O Dr. Roberto já autorizou a presença dele no hospital em casos especiais. Ao chegarem ao pronto-socorro, foram imediatamente atendidos. A equipe médica, já familiarizada com o caso especial de Carolina e as habilidades extraordinárias de Max, iniciou uma série de exames. Ainda bem que vocês vieram, o Dr. Roberto comentou após analisar os primeiros resultados. Estamos detectando uma alteração na pressão arterial e alguns indicadores que precisam de atenção imediata. Mas eu não estava sentindo nada diferente, Carolina disse, deitada na maca com Max vigilante ao seu lado. É exatamente por isso que o Max é tão importante, o médico explicou.
Ele conseguiu detectar as alterações antes mesmo dos sintomas aparecerem. Se tivéssemos esperado mais tempo, a situação poderia se agravar. Lucas segurou a mão de Carolina, sentindo uma mistura de gratidão e preocupação. O que precisamos fazer agora, doutor? Vamos internar a Carolina para observação e iniciar um tratamento preventivo. O Dr. Roberto respondeu, fazendo anotações no prontuário. Graças ao aviso precoce do Max, podemos agir antes que qualquer complicação séria se desenvolva. As horas seguintes foram de apreensão e cuidados intensivos. Max permaneceu ao lado da cama de Carolina durante todo o tempo, recusando-se a se alimentar ou descansar. Seus olhos atentos monitoravam cada movimento dos médicos e enfermeiros, cada aparelho que apitava, cada mudança na expressão de Carolina. Maria, que estava de plantão naquele dia, passou frequentemente pelo quarto para checar a irmã. É impressionante, ela comentou com Lucas durante uma de suas visitas. Os exames estão mostrando exatamente o que o comportamento do Max indicava. Se vocês não tivessem vindo ao hospital tão rapidamente... Lucas abraçou a cunhada, ambos observando Carolina, que finalmente havia conseguido dormir, com Max mantendo sua guarda fiel. Nunca vou conseguir agradecer o suficiente ao Felipe por ter trazido o Max para nossas vidas. Não foi coincidência. Maria sorriu. O Felipe sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu vocês para cuidar do Max durante sua suposta viagem. Suposta? Lucas perguntou, franzindo a testa. Maria riu suavemente. Você realmente achou que ele precisava viajar? Foi tudo planejado, Lucas. Ele sabia que a Carol estava grávida e que precisaria de proteção especial. A viagem foi apenas uma desculpa para trazer o Max para vocês de uma maneira que não causasse suspeitas ou estresse adicional. Lucas olhou para o Doberman com ainda mais admiração. Max não era apenas um cão especialmente treinado. Era um guardião designado especificamente para esta missão, para proteger Carolina e o bebê durante o período mais crítico da gestação. 3 meses se passaram desde o episódio no hospital. Carolina, após alguns dias de internação e cuidados intensivos, havia se recuperado completamente, e sua gravidez seguia agora sem intercorrências, sob o olhar atento de Max e os cuidados redobrados de toda a família. O apartamento na Gleba Palhano havia se transformado. O quarto do bebê estava pronto. Decorado em tons suaves de verde e amarelo, o casal havia decidido manter o sexo do bebê como surpresa. Max tinha desenvolvido o hábito de passar horas deitado próximo ao berço, como se já estivesse se preparando para sua futura função de protetor. Numa tarde tranquila de domingo, enquanto Lucas e Carolina organizavam as últimas peças do enxoval, Felipe apareceu para uma visita. Trazia consigo uma pasta de documentos e um semblante sereno. Vim conversar sobre o futuro do Max, ele anunciou, depois dos cumprimentos iniciais. Carolina, que estava sentada no sofá com o Doberman ao seu lado, sentiu seu coração apertar. Você vai levá-lo de volta? Felipe sorriu, sentando-se na poltrona. Na verdade, vim fazer justamente o contrário. Trouxe os papéis de transferência de propriedade do Max. Lucas e Carolina se entreolharam surpresos. Como assim? Lucas perguntou. O programa especial do aeroporto está sendo reestruturado, Felipe explicou. Max já estava próximo da aposentadoria e depois desses meses com vocês, ficou claro que ele encontrou seu verdadeiro propósito aqui. Você quer dizer... Carolina começou, suas mãos automaticamente acariciando a barriga de 8 meses. Quero dizer que o Max agora é oficialmente de vocês, Felipe completou, estendendo os documentos. Ele não poderia estar em um lar melhor. Além disso, ele sorriu. Acho que ele já escolheu sua nova missão de vida. Como que para confirmar as palavras de Felipe, Max se levantou e encostou suavemente o focinho na barriga de Carolina, seu gesto característico de proteção e afeto. O bebê, como se respondesse, deu um chute forte o suficiente para ser percebido pelo Doberman, que abanou o rabo em resposta. É incrível como ele consegue interagir com o bebê, Carolina comentou, emocionada. É como se já existisse uma conexão entre eles. Max tem um dom especial, Felipe explicou. Não é apenas o treinamento técnico. Ele tem uma sensibilidade natural para cuidar, para proteger. E vocês deram a ele algo que ele nunca teve antes,
Uma família para chamar de sua. Lucas se aproximou do amigo, os olhos marejados. Felipe, eu nem sei como agradecer. Não apenas por nos confiar o Max, mas por todo o planejamento, por ter pensado em tudo. Era o mínimo que eu podia fazer, Felipe respondeu, abraçando o amigo. Quando percebi que a Carol estava grávida naquele almoço e conhecendo o histórico da família dela, sabia que o Max poderia fazer a diferença. E ele fez, não é? Mais do que você imagina. Carolina concordou, lembrando-se do dia em que Max havia alertado sobre as alterações em sua pressão. Ele literalmente salvou nossas vidas. A conversa foi interrompida por um latido suave de Max. O Doberman estava em sua postura de alerta, mas não demonstrava preocupação. Era o tipo de comportamento que eles haviam aprendido a associar com momentos positivos. O que foi, amigão? Lucas perguntou, aproximando-se do cachorro. Max respondeu, encostando o focinho na barriga de Carolina e depois olhando para o quarto do bebê, como se quisesse comunicar algo. Acho que ele está nos dizendo que está tudo bem. Carolina sorriu, acariciando as orelhas do Doberman. Que podemos ficar tranquilos. Felipe observava a cena com satisfação. Sabem, quando comecei a trabalhar com cães farejadores no aeroporto, nunca imaginei que acabaria testemunhando algo assim. O Max transcendeu todo o treinamento técnico. Ele se tornou verdadeiramente parte da família. As semanas seguintes trouxeram a chegada tão esperada do bebê. Laura nasceu numa manhã ensolarada de primavera, saudável e forte, sob o olhar atento de Max, que conseguiu uma permissão especial para estar presente no quarto após o parto. O Doberman, que já havia se provado um guardião excepcional durante a gravidez, assumiu seu novo papel com a mesma dedicação. Ele se tornou uma presença constante ao lado do berço, um vigilante silencioso dos sonhos de Laura, um protetor incansável que antecipava cada necessidade da pequena. Sabe, Lucas comentou com Carolina numa noite, enquanto observavam Max deitado ao lado do berço de Laura. Às vezes penso em como tudo começou. O medo que você tinha de cães grandes, as suspeitas, os segredos. Carolina sorriu, aninhando-se nos braços do marido. E agora não consigo imaginar nossa família sem ele. O Max não é apenas um cão especialmente treinado. Ele é nosso anjo da guarda de 4 patas. Max ergueu a cabeça ao ouvir seu nome, seus olhos inteligentes brilhando no quarto suavemente iluminado. Ele havia cumprido sua missão com excelência, não apenas protegendo Carolina durante a gravidez, mas também unindo ainda mais a família. Agora, com Laura, começava um novo capítulo em sua vida de guardião. Uma missão que ele abraçava com todo o amor e dedicação que apenas um ser tão especial poderia oferecer.